Boa tarde, este é o programa Gabinete Liberal. Hoje nós vamos discutir os caminhos para o pós-enchente do Rio Grande do Sul. Se você gostar do vídeo, divulgue, mande para seus amigos, porque é uma discussão muito importante para os próximos anos, para as próximas gerações dos gaúchos. Nós já vivemos um momento muito parecido com esse. Após 41, uma comissão presidida pelo professor Catani, professor de barragens da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Engenharia, montaram uma série de propostas para minimizar os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. 4 pontos muito bem pensados e executados, 2 deles de maneira muito boa, mas que infelizmente não foram satisfatórios seus resultados agora na enchente de 2024. Os 4 pontos que a Comissão Catani prescreveu foram a construção de barragens, a construção do canal de Imbé, ligando a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico, o canal Gravataí-Tramandaí e o sistema de diques. Apenas 2 desses projetos foram executados. Nós vamos detalhar agora todos eles. Vou começar agradecendo. Esse programa está sendo feito graças aos ouvidos do nosso senador Luiz Carlos Reis, que logo no início da enchente nós ligamos para ele dizendo que o sistema de diques não era para estar funcionando daquele jeito, que tinha alguma coisa errada, e deu tudo errado no sistema de diques. Agradecendo também ao João Napoli, meu conterrâneo, o engenheiro João Napoli, aluno do professor Catani, que foram as 2 pessoas que mais me municiaram com dados e documentos para a realização desse vídeo. Bom, vamos começar pelas barragens. A maioria de vocês não sabe que quase todas as grandes barragens que existem no Rio Grande do Sul, principalmente as de produção de energia, foram resultados da enchente 41. As barragens do Jacuí e seus afluentes e as barragens do Caí e seus afluentes. No Jacuí nós temos 8 barragens, 2 delas de porte grande, a Ernestina, Passo Real, Itaúba, Dona Francisca, Castro Alves e 14 de Julho. E no Rio Caí nós temos a barragem do Salto, Blangue, Divisa, e saindo por um túnel vai para Canastra e Laranjeiras. Uma solução notável para aquela época, esse túnel ligando não mais o Caí, mas a barragem do Paranhana, a bacia do Paranhana, com essas 2 barragens de Canastra e Laranjeiras. Essas barragens foram muito boas para o Rio Grande do Sul. Trouxeram energia, água potável, turismo, irrigação e controle de cheias. Infelizmente, não foi suficiente. Então aqui nós já começamos com o nosso novo plano, que seria a comissão Reis, que nós vamos propor barragens novas. As principais delas vão ficar no Rio Caí. O Rio Caí, para quem não sabe, é aquele rio que a gente passa quando vai para Caxias por Nova Petrópolis. Agora caiu a ponte lá, nós estamos sem trânsito nesse local. Dali é o distrito de Vila Cristina, o distrito de Caxias do Sul. Desse distrito, subindo o rio, nós temos 30 quilômetros até o Caracol, aquele parque maravilhoso aqui em Gramado. Em 30 quilômetros nós temos 600 metros de desnível. Isto é uma coisa muito boa para barragens. Nós podemos construir praticamente 3 barragens Hoover ali. A barragem Hoover é aquela que aparece nos filmes da Califórnia, aquela barragem em forma de U, com 200 metros de altura. Nós podemos construir 3 barragens dessa, garantindo de forma definitiva que o Rio Caí não vai mais ter problema para aumentar as enchentes no Rio Grande do Sul. Seria o controle absoluto das águas do Rio Caí, águas maravilhosas que vão ter efeitos colaterais muito bons para o Rio Grande do Sul, essas barragens. Primeiro porque praticamente dobram a capacidade de produção de energia do estado, tornando o estado praticamente autossuficiente em energia. Além do controle absoluto, além dessa energia, nós teremos absoluto controle das águas do Caí.
no Caí não teremos mais enchente, não contribuiremos para as enchentes no Guaíba e na Lagoa dos Patos. O segundo é transporte. Tendo água suficiente e volume de água, nós podemos fazer transporte através de balsas, através de pequenos navios, de Canela, São Chico, até Porto Alegre, até o Porto de Porto Alegre, até o Porto de Rio Grande e quem sabe até o Porto Marítimo, que nós vamos falar aqui durante a apresentação. Bom, mas barragens não é o meu forte. Um dos integrantes desse grupo é o Rogério Porto, o Dr. Rogério Porto, meu colega economista e também geólogo. É talvez a pessoa mais capacitada em assunto de barreamento do Rio Grande do Sul, de barreamento e de irrigação. Então, o Rogério está fazendo parte da comissão, nós já conversamos sobre o assunto e teremos mais outras barragens para serem feitas, principalmente barragens pequenas na parte sul do rio, dos afluentes do Jacuí, e novas barragens também de menor porte na parte norte do Jacuí, porque a parte do Jacuí norte já está praticamente lotada. Mas eu vou deixar o assunto de barragens para uma próxima live que, se Deus quiser, nós vamos fazer com o Rogério aqui no Gabinete Liberal. Se você não é inscrito, se inscreva e divulgue esse vídeo, por favor. Barragens têm efeitos positivos, que eu já citei, e certamente têm efeitos negativos. Os efeitos negativos são extremamente evidenciados por uma turma de cabelo azul e por uns padres que embaixo da batina usam uma cueca vermelha e um anel preto. Tu conhece esse padre pelo anel preto. Teve um desses padres que eu conheci quando prestava assessoria na bancada ruralista pela Federarroz. Ele foi presidente da Comissão de Agricultura e nós fomos falar com ele e ele me disse: não me fala disso, gaúcho, que eu não entendo nada de agricultura. Não vem me falar de endividamento, de importação, porque eu não entendo nada, eu só entendo de afogado. Eu digo: afogado, padre? Sim, afogado de barragem. Então ele era um profissional em incomodar a construção de barragens. Certamente ele estava dedicado à barragem de Itá, que felizmente foi construída no Rio Uruguai. Então essa turma do cabelo azul e dos padres vermelhos, nós temos que apartar muito bem, porque os efeitos negativos da barragem são muito poucos. Claro que tem, mas aquela conversa da perereca do lombo dourado, a perereca do lombo dourado morreu nesta enchente afogada pelo esgoto e pelo óleo que invadiram todas as várzeas do Rio Grande do Sul. Então essa desculpa não cola. Nós também temos um grave problema, é a realocação dessas pessoas que vão ser deslocadas pela barragem. Felizmente o Rio Grande do Sul, felizmente principalmente aqui na Serra, nós temos grandes áreas para deslocamento dessa população com terras muito baratas, que não vai ser o problema para isso. São Chico, Canela, tem terras maravilhosas com apenas problema químico, resolvendo a acidez e resolvendo a fertilidade através da fosfatação. Nós temos solos maravilhosos, certamente esse pessoal vai progredir muito o que for deslocado da barragem. Mas vão deslocar as pessoas da barragem. Claro que vão. É melhor ser deslocado organizadamente para uma nova vida do que sair da tua casa com água pelo pescoço, perdendo tudo que tu tem dentro de casa. Isso também é um deslocamento forçado causado pela natureza. E nós precisamos dominar a natureza. A fúria da natureza se mostrou para o Rio Grande do Sul e vai acontecer de novo. Porque não pensa que foi só em 41 e agora em 24. Vai acontecer de novo. É uma coisa do ciclo da natureza. A natureza é assim, a natureza é selvagem e nós precisamos dominá-la. Então, esse problema da barragem e mais a questão de gerenciamento das águas. O gerenciamento das águas talvez seja a função que mais falhou nessas duas enchentes, na primeira do ano passado e na deste ano. As barragens não podem ficar sob o controle das concessionárias de energia. As concessionárias de energia estão lá para ganhar dinheiro, certo, só que elas não podem colocar em risco a população usando a cota máxima da barragem quando tem previsão de chuva. Então, nós temos que usar a barragem de maneira parcimoniosa dentro do comitê de águas que existe e que vai funcionar daqui para frente, se Deus quiser.
A segunda proposta feita pela comissão do professor Catani foram os diques. Os diques, todo mundo conhece o Muro da Mauá. O Muro da Mauá é a parte mais evidente desse dique, mas eles existem em muito mais lugares. A Vila Dique, ali atrás do aeroporto, é um dique. A BR-290 é um dique. A Castelo Branco é um dique. E existem quase 80 quilômetros de dique entre Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. E São Leopoldo, se não me engano, também tem um pedaço de dique. Então, esses diques funcionaram de maneira péssima durante a catástrofe. As bombas estavam estragadas, os motores não estavam lá ou não funcionaram, os portões, as comportas não funcionaram. Foi um fiasco geral, amplo, geral e restrito. E mais problemas. O Menino Deus, eu fui para Porto Alegre em 1969. Não existia a rua Edevaldo Pereira Piva, aquela avenida que foi feita, se não me engano, no governo da prefeitura do Colares, que separa o Parque Marinha do Brasil do Guaíba. Para mim o Guaíba ainda é rio, porque eu não conheço nenhum lago que tenha correnteza no mundo. Então o Guaíba é um rio, e um rio perigoso. Agora nós vimos. O Menino Deus nunca inundou em todos esses anos. Agora com a construção dessa avenida inundou. Eu não sei o que aconteceu. Ou não fizeram casa de máquinas, porque um dique ataca dos dois lados, protege o rio, mas também não sai água de dentro, precisa casa de máquinas. Diques são uma coisa extremamente complexa, extremamente cara e de eficiência que só funciona com uma manutenção, um cuidado e uma atenção do setor público que não existiu dessa vez. Só para vocês terem uma ideia, a Holanda, país riquíssimo, gasta de 5 a 10 bilhões de dólares, aliás, de euros, para a manutenção dos seus diques por ano. Nós temos esse dinheiro? Vale a pena fazer diques? A comissão já está com mais de 400 quilômetros de diques para a Grande Porto Alegre, para o Rio Caí, para o Rio Jacuí, para os Sinos. Será que vale a pena fazer isso? Não sei. É uma coisa que nós temos que discutir. O Uruguai, que chove igualzinho ao Rio Grande do Sul, nós somos a mesma região geográfica, separada por nada, a não ser a língua. Não tem, e tem chuva, tem enchente, mas não tem desabrigado. Por quê? Porque no Uruguai funciona uma coisa muito sofisticada. Eles colocam toras de eucalipto no limite da enchente dos rios. E dali para lá fazem campo de futebol. E é proibido construir ali. Se constrói, a prefeitura vai lá e retira. E com o campo de futebol a denúncia é feita no mesmo dia. Então, eu não sei se não seria a hora de se tratar de uma maneira diferente. O Rio Grande do Sul tem área. Nós temos área no Brasil inteiro. Será que não é mais barato? Será que não é mais humano construir residências, gerando emprego, gerando renda, gerando progresso para o estado do Rio Grande do Sul e dando uma moradia digna para esse pessoal que foi afetado e que não pode voltar para casa porque vai pegar outra enchente? Eu não sei. Acho que é uma coisa a ser discutida. Outra coisa é que os diques não têm efeito positivo na economia. Eles não geram energia, eles não geram transporte, eles não geram nada. Eles geram despesa. Então, os diques foram um projeto maravilhoso, só que não funcionou. Não funcionou por incompetência, por inoperância e por negligência do setor público brasileiro. O terceiro ponto da comissão era a ligação da Lagoa dos Patos com o mar. Na verdade, da ligação da Lagoa do Casamento, que é uma lagoa que é dentro da Lagoa dos Patos, é a mesma água. Eu conheço bem a região, a Lagoa do Casamento, ali em Mostardas. É um projeto extremamente perigoso tecnicamente e perigoso ecologicamente. Vou explicar.
O litoral do Rio Grande do Sul é só areia. Não existe aonde ancorar o dique, o quebra-mar, as comportas. É areia. Se o que for feito lá vai ceder. Então, uma coisa muito perigosa para se fazer, ainda mais numa região extremamente delicada como é o litoral de Mostardas. Por que delicada? Mostardas produz o melhor arroz do Brasil. É o único DOC, denominação de origem controlada, para o arroz. O arroz de mostarda tem a sua marca garantida da região que é produzido. É o melhor arroz do Brasil, um dos melhores arroz do mundo. Colocar esse ecossistema seria extremamente perigoso. E além do mais, nós temos o borregô de Mostardá, o pré-salé. Isso é uma brincadeira do ministro Paulo Brossard, quando nós fazíamos no tempo da Federa Rosso churrasco, e o ministro Brossard apelidou os cordeiros que o Clóvis Terra, que é dali da região, levava como pré-salé de Mostardá. São 2 lugares do mundo que existe esse cordeiro pré-salé. Pré-salé porque ele se alimenta do pasto salgado pela maresia e pega o gosto de sal na própria carne. Em Mostardas e em Saint-Denis, na França. Então, o cordeiro pré-salé e o risco de estragar o bioma do arroz ali e o risco que esse projeto vai ficar sempre na nossa cabeça, eu acho que não valeria a pena de se entrar no mérito dele. A última opção é o canal, e a menos conhecida, é o canal do Gravataí. O que é o canal do Gravataí? O rio Gravataí começa na Arena do Grêmio. É aquele rio que a BR-116 logo depois atravessa ele. Ele segue em paralelo à BR-290, vai até as Lombas, lá já perto da Lagoa dos Quadros. E depois da Lagoa dos Quadros, esse canal seria do rio Tramandaí. Então o rio começa no Grêmio, vai até a Lagoa dos Quadros. Nisso aí ele tem 1,5 metro de desnível, ou seja, quase nada. As lombas teriam um desnível de uns 30 metros, uma coisa muito fácil de ser trabalhado. Seguiria pela Lagoa dos Quadros, entraria na Lagoa do Tramandaí e sairia na embocadura do rio Tramandaí, na cidade de Tramandaí. Bom, esse projeto eu considero como o mais adequado para a emergência atual. Ele é barato, é o mais barato de todos os projetos, porque seria basicamente alargar a calha do Tramandaí, elevar as suas taipas do lado para poder irrigar aquela área ali e cavar até o rio Gravataí. E em Tramandaí seria criado um porto marítimo que ligaria com o porto de Porto Alegre. Ora, só isso aí já valeria a pena ser feito, porque um canal que trouxesse riqueza direto, que conduzisse riqueza diretamente a Porto Alegre, já dentro do centro de distribuição, nós teríamos um segundo porto marítimo extremamente viável no Rio Grande do Sul. Ah, mas a barra do Gravataí é muito difícil de fazer. Não é. Existem barras até aqui no Brasil, o Porto do Pecém, no Ceará, é um deles, que é muito mais difícil, com um mar muito mais violento, e está lá até hoje. Todo mundo dizia que não ia dar certo e fizeram lá no Ceará. Isso funcionaria como um fusível, não precisa bomba, não precisa comporta, não precisa nada, é só abrir a comporta quando tem enchente, a água vai dali para o mar. Nos outros tempos, ele seria usado como canal de irrigação para o município de Gravataí, para o município de Osório, para o município de Santo Antônio e para o município de Gravataí. Então seria uma vasta área do Rio Grande do Sul irrigada com água extremamente suja dos esgotos do rio Sinos e Gravataí e Caí, que poderiam ser desviados já na cabeceira ali para este canal. Isso seria uma coisa que ia limpar muito a água do Guaíba. Isso aí seria só ele já uma função muito boa para acontecer. Além de fusível de enchente,
Essas águas poluídas, usadas na irrigação de arroz, principalmente, seriam purificadas, porque quem não conhece, o IRGA tem um trabalho sobre isso, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que fica ali em Gravataí, sobre o uso da água do Rio Gravataí, que entra extremamente poluída na lavoura e sai limpinha. Eu vi isso aí e fui um dos que pediu essa pesquisa. Esse canal de comercialização transformaria o Porto de Porto Alegre num Porto de Londres, que entra dentro do rio Tâmisa, do antigo Porto de Bruges. Um canal é uma das comunicações mais baratas que existem para a comercialização de produtos pesados. Além de aumentar a segurança da navegação no sul do Brasil. Para quem não sabe, nós temos o litoral mais perigoso, um dos litorais mais perigosos do mundo, porque além do porto de Florianópolis, nós só temos Rio Grande, e é uma distância considerável isso aí, são quase 800 quilômetros. Então a criação de um porto aí, um porto seguro para qualquer um que esteja se aventurando nas águas do Atlântico Sul, seria muito bem-vindo por toda a navegação do mundo. Além de trazer outra questão, que é a questão turística. Hoje, o turismo náutico é uma das mais importantes receitas para vários países da Europa. A Croácia, a Grécia, a Turquia, a Itália fazem do turismo náutico uma fonte de renda inestimável para eles. E nós temos no nosso mar interno, no nosso mar doce, que são as lagoas, um dos locais mais belos do mundo, com água doce, seguro, bonito e que ninguém conhece, nem os gaúchos. Então, esse turismo, só ele também já pagaria esse canal. Então, essa, na minha opinião, seria a opção mais fácil. Vamos fazer barragens e vamos fazer o canal do Gravataí e o porto de Tramandaí. O senador Luiz Carlos vai ficar bravo comigo, porque ele já está com o porto de Arroio do Sal pronto, mas o porto de Arroio do Sal não tem os canais de comercialização. Esse porto já está dentro do Porto de Porto Alegre, seria praticamente um anexo do Porto de Porto Alegre. Com o afundamento da lagoa, nós teríamos uma interligação entre todo o Rio Grande do Sul. Se fizesse mais aquele pedacinho ali em São Gabriel, nós ligaríamos o Ibiqui e teríamos a interligação total do Rio Grande do Sul para o comércio fluvial. Então, é hora de nós quebrarmos paradigmas. É hora de quebrar um paradigma, porque isso vai acontecer de novo. Não acabou. Eu não estou acreditando que vai ter esse problema agora nesse fim de semana, como os arautos do apocalipse, principalmente os institutos de meteorologia, estão assustando agora o pessoal. Não acredito nisso, mas que vai acontecer de novo, vai. E nós temos que estar preparados para isso. Para isso, nós precisamos quebrar dogmas, derrubar totens e enfrentar a fúria da natureza. Sem isso, nós falharemos na nossa geração em tornar o Rio Grande do Sul um estado melhor após uma catástrofe. Este é o Gabinete Liberal. Meu nome é Norton Dornelles. Se tu gostou do programa, passa adiante, porque o assunto é muito sério. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.